Bem-vindos ao canal onde a inovação e a precisão se encontram. Eu sou Luciano Santos, especialista em processos de injeção de plásticos e sopro. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo do ciclo de injeção. Prepare-se para entender cada etapa desse processo que transforma matéria-prima em produtos de alta qualidade. No vídeo de hoje, vamos explorar o ciclo de injeção, detalhando cada fase e destacando os aspectos técnicos que garantem a eficiência e a precisão do processo. Vamos lá! Ciclo de injeção. Fechamento do molde. Descrição: o ciclo começa com o fechamento do molde. Um molde, composto por duas metades, é fechado sob alta pressão para garantir que não haja vazamentos durante a injeção do plástico. Dados técnicos: a força de fechamento pode variar de algumas toneladas a milhares de toneladas, dependendo do tamanho e da complexidade da peça a ser moldada. Exemplo: em uma máquina de injeção de alta capacidade, a força de fechamento pode chegar a 2.500 toneladas, suficiente para moldar grandes componentes automotivos. Injeção. Descrição: o material plástico, em formato de pellets, é derretido e injetado na cavidade do molde através de um bico. A pressão e a velocidade de injeção são controladas para garantir que o material preencha completamente o molde. Dados técnicos: a temperatura de injeção varia de 160 graus Celsius a 300 graus Celsius, dependendo do tipo de plástico. A pressão de injeção pode atingir até 2.000 bar. Exemplo: para o polipropileno, a temperatura de injeção geralmente varia entre 160 graus Celsius e 250 graus. Recalque, ou compactação. Descrição: após a cavidade ser preenchida, aplica-se uma pressão adicional para compactar o material e compensar a contração que ocorre durante a solidificação. Dados técnicos: a pressão de recalque é geralmente inferior à pressão de injeção inicial, mas é mantida por um período de tempo específico até que o material comece a solidificar. Exemplo: em peças de parede finas, como tampas de embalagens, a pressão de recalque é crítica para evitar defeitos como afundamentos e vazios. Resfriamento. Descrição: uma peça injetada precisa ser resfriada no molde até que seja suficientemente rígida para ser ejetada sem deformações. Dados técnicos: o tempo de resfriamento pode variar significativamente, de segundos a minutos, dependendo da espessura da peça e do material utilizado. Exemplo: em peças de polietileno de alta densidade, HDPE, o tempo de resfriamento pode ser de 20 a 60 segundos. Abertura do molde. Descrição: após o resfriamento, o molde é aberto para liberar a peça moldada. A abertura do molde deve ser suave para evitar danos à peça. Dados técnicos: o tempo de abertura do molde é geralmente curto, mas a precisão sem movimento é crucial. Exemplo: em um ciclo total de 30 segundos, a abertura do molde pode levar apenas 1 a 2 segundos. Extração ou ejeção. Descrição: uma peça moldada é ejetada do molde utilizando pinos de remoção ou outros mecanismos de ejeção. Este passo deve ser realizado cuidadosamente para evitar danos à peça. Dados técnicos: a força de ejeção deve ser suficiente para liberar uma peça sem deformá-la. Os sistemas de ejeção podem incluir pinos, lâminas, ejetores de ar ou uma combinação destes. Exemplo: em peças delicadas como componentes eletrônicos, sistemas de ejeção a ar são frequentemente usados para evitar marcas dos pinos de ejeção. Retorno dos componentes. Descrição: após a ejeção da peça, os componentes do molde retornam às suas posições iniciais para iniciar um novo ciclo. Dados técnicos: este passo é crucial para manter a continuidade e a eficiência do processo de produção. Exemplo: em linhas de produção automatizadas, sensores e sistemas de controle garantem que todas as partes do molde sejam corretamente verificadas antes do início de um novo ciclo. Dicas para obter bons ciclos. Seleção da matéria-prima. Dica: escolha a matéria-prima adequada para o seu projeto, considerando suas propriedades mecânicas, térmicas e químicas. Por exemplo, para peças que desativam alta resistência ao impacto, o policarbonato, PC, pode ser uma boa escolha.
Exemplo, para peças expostas a ambientes químicos agressivos, como tanques de produtos químicos. O polipropileno, PP, é altamente recomendado devido à sua resistência química. Configuração da máquina. Dica: ajuste corretamente as configurações da máquina, incluindo temperatura de injeção, pressão de injeção, pressão de recalque e tempo de resfriamento. Exemplo, para peças de alta precisão, como engrenagens, o poliacetal, POM, devem ser processadas em temperaturas entre 180 graus Celsius e 230 graus com uma pressão de recalque adequada para evitar deformações. Projeto do molde. Dica: o projeto do molde deve considerar o tipo de material e a geometria da peça. Utilizar canais de resfriamento eficientes e garantir uma boa ventilação para evitar danos como bolhas de ar. Exemplo, para peças de poliamida, PA, que tendem a absorver umidade, é essencial desumidificar a matéria-prima por 2 a 4 horas a 80 graus antes da injeção. Controle de qualidade. Dica: monitore constantemente a qualidade das peças produzidas. Ajuste as configurações da máquina conforme necessário para manter uma qualidade consistente. Exemplo, para peças de ABS, que são usadas em componentes automotivos e eletrônicos. Realizam inspeções visuais e dimensionais regulares para garantir que não haja defeitos superficiais ou deformações. E esse é o ciclo de injeção de plásticos, um processo fascinante que transforma matéria-prima em produtos que usamos diariamente. No próximo vídeo, vamos discutir os principais defeitos no processo de injeção e como corrigi-los. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like e compartilhe suas dúvidas e sugestões nos comentários abaixo. Luciano Santos, injeção de plásticos e sopro. Onde a tecnologia se encontra com a excelência. Até o próximo vídeo, onde exploraremos os defeitos comuns no processo de injeção e suas soluções.